Saudações e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Guia para o Esoterismo e Ocultismo. Hoje abordaremos a comunicação com os mortos segundo o ocultismo. Lembrem-se de se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e deixar o seu like. Cedo na história do homem, surgiram tentativas de se comunicar com aqueles que desapareceram pelo fenômeno da morte. Apareceram ritos, encantamentos, evocações e centenas de práticas conforme a cultura, que variam das superstições mais rudimentares às atuações mais refinadas. Mas foi com a eclosão do espiritismo no Ocidente, no século XIX, que a comunicação com os mortos assumiu status de religião organizada. Apoiado por inúmeros fenômenos surpreendentes, o espiritismo parecia ser, enfim, a resposta sobre se a consciência sobrevive à morte e se é possível se comunicar com aqueles que já partiram. Contudo, nos recessos das antigas escolas iniciáticas, que antecedem o espiritismo e mesmo muitas religiões, o tema já tinha sido estudado e elucidado, com explicações e práticas que discordam de certos aspectos das explicações e experiências espíritas, alertando mesmo para alguns perigos inerentes às práticas espiritistas. É o que vamos estudar neste documentário. A maioria dos historiadores concorda que o espiritismo moderno tem sua gênese em 1848, com as ocorrências de Hyderville, nos Estados Unidos, onde viviam as irmãs Margaret e Katie Fox, famosas médiums. Pouco antes, em 1844, o norte-americano Andrew Jackson Davis, discípulo do célebre mesmerista francês Charles Poyant, se notabilizou como sensitivo e médium. E muitos médiums ganharam fama no início do espiritismo, como Daniel Douglas Home, Eusápia Palladino, Madame Piper, Madame d'Espérance, Florence Cook, Alexis Didier, entre outros. Naquela época, o fenômeno mais famoso associado ao espiritismo, também chamado de espiritualismo por alguns, era o das mesas giratórias, o que interessou o francês Hippolyte Léon Rivail, que tomou o pseudônimo de Allan Kardec. Este se debruçou sobre os fenômenos, então emergentes, e em 1857 lançou o Livro dos Espíritos, considerado até hoje pelos espíritas kardecistas como uma referência soberana. O trabalho de Kardec e dos espíritas americanos fez surgirem duas escolas espíritas, a europeia, liderada por Kardec, e a americana, representada por um grupo de pessoas eminentes. A reencarnação, aceita pelos espiritistas europeus, não era admitida pelos espíritas americanos, mas ambas as escolas concordavam na comunicação com os falecidos por meio de um médium vivo. Com o tempo, a escola espírita reencarnacionista de Kardec prevaleceu no mundo, sendo o Brasil o maior país espírita kardecista do planeta. O espiritismo vinha apoiado por fenômenos que pareciam comprovar seus postulados, sendo a psicografia e as materializações os mais desconcertantes. Excetuando as fraudes muito comuns na época, conseguiu-se isolar um número significativo de fenômenos que eram reais e que não tinham explicação natural. Na psicografia, um médium, ignorando tudo a respeito de uma pessoa falecida, pode dar informações exatas sobre a mesma, aparentemente incorporando-a e emulando seu vocabulário, seus maneirismos e mesmo o tom de sua voz. Além disso, pode fornecer informações que só o falecido ou os parentes deste conhecem. Médiums sem cultura foram vistos falando e escrevendo em idiomas estrangeiros e até mesmo em línguas extintas com surpreendente exatidão. Quanto às materializações, foram mais comuns no início do espiritismo, mas ainda ocorrem.
Nelas desprende-se um fluido sutil, mas visível do corpo do médium, podendo este estar acordado, semi-adormecido ou completamente adormecido. A partir deste fluido, formas físicas de pessoas que já morreram são materializadas com perfeição. Estas formas, quando perfeitamente condensadas, não diferem de um corpo vivo em nada, podendo mesmo ser tocadas e até analisadas por instrumentos médicos. Moldes em gesso de mãos e pés de materializações espíritas chegaram a ser tirados e até os ritmos cardíaco e respiratório destes seres foram aferidos por cientistas que se interessaram por essa experiência. Além do mais, tais materializações mostram inteligência e consciência se comunicando e interagindo com os presentes nestas sessões. Alguns espíritos materializados tornaram-se famosos e muito estudados na história do espiritismo. A forma materializada, que se autodenominava Kate King, foi estudada pelo famoso cientista inglês William Crookes, que concluiu pela veracidade do fenômeno. Também desconcertantes foram as materializações feitas por meio dos irmãos William e Horatio Eddy, nos Estados Unidos, que chegaram a ser investigadas a pedido de um grande jornal americano, tendo como resultado a confirmação do fenômeno. Em paralelo ao começo do espiritismo, no final do século XIX, associações se formaram para estudar os fenômenos espíritas por um prisma mais científico, e pessoas célebres colaboraram nas pesquisas como Charles Richard, William Crookes, Albert de Rochas, Camille Flammarion, Hector D'Urville, César Lombroso e Victor Hugo. E aí devemos localizar a gênese da parapsicologia. A mais famosa dessas sociedades foi a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, criada na Inglaterra em 1882. Alguns desses cientistas esposaram as teses espíritas e outros a negaram, ainda que confirmassem a realidade dos fenômenos. Foi quando entraram em cena os ocultistas. Estes já estavam familiarizados com as possibilidades latentes do ser humano e com o que pode ocorrer quando determinadas capacidades ocultas são despertadas, voluntária ou involuntariamente. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, foi quem mais militou no campo e até hoje é considerada, erroneamente, como espírita e médium, quando na verdade uma de suas missões foi justamente oferecer a explicação esotérica dos fenômenos espíritas, bem como alertar para os perigos destes fenômenos. Como seus demais colegas ocultistas, Blavatsky apresentou as leis ocultas relativas aos fenômenos espíritas, explicação nunca antes dada a não iniciados. E nós faremos aqui em 7 postulados um resumo da explicação esotérica dos fenômenos espíritas, analisando também se o contato com os mortos é possível e como é feito. Primeiro, as materializações de espíritos são condensações do que os esoteristas chamam de luz astral ou ódica, através da força vital do médium. Podem tomar qualquer forma e geralmente reproduzem as imagens contidas no subconsciente e nas auras dos presentes, o que explica, por exemplo, a aparição de parentes. A aura do médium serve, assim, como um perfeito espelho dos conteúdos das auras dos presentes. As materializações utilizam, pela expansão da aura do médium, o fluido vital deste e o fluido vital dos presentes, que assim, sem saberem, também contribuem para o sucesso da experiência. A voz, os maneirismos e a expressão do falecido são copiados perfeitamente pelas imagens astrais que, quando completamente condensadas, não diferem de um corpo físico comum. Parece que uma nova consciência é criada e pode se manifestar com admirável desenvoltura, embora dependa inteiramente do conteúdo do subconsciente dos presentes. Para um não ocultista, tais manifestações podem parecer inteiramente convincentes.
Segundo, após a morte, a personalidade real do falecido é atraída ao plano psíquico correspondente a seu grau de evolução, mas deixa para trás, além do corpo físico, um segundo corpo que servia de elo de ligação entre seu ser espiritual e o corpo material. Este segundo corpo, chamado de corpo astral, corpo psíquico, mediador plástico, envoltório plástico, entre outros nomes, conforme a tradição mística, desintegra-se em diferentes ritmos e vaga nos planos psíquicos mais inferiores, próximos do plano físico. É chamada na teosofia de casca astral e é facilmente atraída pelo vórtice da aura dos médiuns em sessões mediúnicas. Apesar de ser só uma casca, guarda a memória residual do antigo ocupante. Estas cascas são atraídas magneticamente em toda a sessão mediúnica, pois alimentam-se precipuamente da energia vital dos médiuns e dos presentes nas sessões. Nos fenômenos de materialização e mesmo psicografia, as cascas, também chamadas de elementários na tradição teosófica, têm atuação primordial. Dado o conteúdo presente no subconsciente dos parentes do falecido, mais as informações presentes em sua casca astral abandonada, a forma materializada pode assombrar os presentes com informações verídicas e inéditas, conhecidas dos consulentes ou só do falecido, quando na verdadeira personalidade do morto nada tem a ver com esta comunicação. Terceiro, leis místicas, geralmente desconhecidas dos médiuns, entram em ação na produção dos fenômenos mediúnicos. A luz astral, as formas pensamento, os registros acásicos, os planos sutis, as cascas astrais, os chakras, o magnetismo, etc. Quarto, a mediunidade é um método passivo, considerado deletério pelos esoteristas, não constituindo requisito para se acessar os planos e os conhecimentos suprafísicos. Estando o médium inconsciente e geralmente ignorando as leis ocultas anteriormente esboçadas, pode atrair formas pensamentos negativas e enganosas que proliferam no subastral. Tais formas podem se apresentar travestidas de belas imagens e até de palavras piedosas. São os elementários, conforme o ocultista os chama. Daí, todos os místicos de todas as correntes sempre se oporem a todo tipo de desenvolvimento de mediunidade e participação em sessões mediúnicas. Estas contaminam a aura dos presentes com cascas e elementários, além de desvitalizar profundamente os participantes. A prática da mediunidade não é só perigosa para o médium, por desvitalizá-lo e expô-lo às forças que desconhece. Para os participantes de sessões mediúnicas, torna-se perigoso pelo acúmulo de cascas e elementários que são atraídos para estas sessões. E como vimos, tais cascas são o corpo psíquico dos antigos ocupantes, abandonado após a morte destes, e se alimentam da vitalidade dos presentes nas sessões mediúnicas. Por isso, sensações desarmônicas como falta de energia, cansaço, dor de cabeça, confusão mental, além de sentimentos negativos difusos, são comumente relatados por muitos participantes após as sessões mediúnicas. O místico é, pois, um agente ativo de forças que conhece e domina. O médium é um agente passivo de forças que desconhece e não domina. Por isso, místico e médium são antagônicos em todos os sentidos. É importante esclarecer também que o ocultismo não admite a existência do mal nos planos espirituais. O mal é uma criação humana e não existe no universo. Manifesta-se somente na matéria através do livre-arbítrio mal empregado dos vivos. É apenas ausência de bem, um vazio a ser preenchido. Assim como a escuridão não tem existência própria,
surge apenas na falta da luz, o mal não tem autonomia existencial. Quando se manifesta, é apenas porque a luz não está presente, e basta um pouco de luz para dissipá-lo. Os planos espirituais, como planos das causas ou das ideias, como dizia Platão, são planos do bem e do belo. São planos de luz espiritual, de conhecimento e sabedoria, que arquitetam toda a criação. Admitir, pois, espíritos perversos que incomodam ou mesmo possuem os vivos, simplesmente uma adaptação da noção dos demônios em algumas religiões, é desconhecer completamente as leis esotéricas. Até os piores seres humanos, quando desencarnados, em contato com os planos sutis, perdem sua capacidade de prejudicar quem quer que seja. São lentamente conscientizados de suas faltas e expostos à necessidade de compensação em uma próxima vida, por meio da lei do karma. Responderão sim por seus atos, mas na matéria, não no plano espiritual. Portanto, todo possesso ou obsessado está, como já visto, possuído sim, mas por ele mesmo. Trata-se de alguém com distúrbios psicológicos ou mesmo parapsicológicos, precisando de terapia qualificada, não de exorcismo ou de desobsessão, prática, aliás, que muitas vezes agravam a situação. Quinto, a matéria dos planos psíquicos, imediatamente superiores ao físico, é plástica e responde ao pensamento humano. Um psiquista treinado pode se projetar até esses planos e moldar sua natureza com o conteúdo de sua mente. O médium, mesmo ignorando as leis do ocultismo, sempre é um psíquico. Por vezes pode se elevar a um desses planos próximos ao físico e, sem saber moldá-los, de forma a responder às imagens presentes em seu subconsciente. Daí surgirem relatos de cidades, carros, edifícios astrais que, na verdade, não existem. A forma é característica no plano físico. Nos planos sutis não existem tempo, espaço e forma, apenas estados de consciência. Não são lugares, mas faixas vibracionais. Qualquer descrição dos mesmos em termos humanos e materiais pode ser falha. Por isso, apenas um ocultista muito treinado pode separar a realidade da fantasia quando se utiliza de clarividência ou outros poderes psíquicos. Sexto, muitas mensagens, livros e outras produções de grande valor espiritual podem ser realmente inspirados dos planos suprafísicos, mas o método para se obter tal inspiração, como no caso do contato com os mortos, é diferente e não passa pela possessão, incorporação ou obsessão, e por conseguinte não requer mediunidade. Muitos livros realmente inspiradores, escritos por médiuns, não têm outra causa do que o contato inconsciente do médium com o seu próprio eu superior ou mestre interior. Mesmo que acredite-se que a causa da inspiração foi um espírito desencarnado. Pode ser também que o médium, involuntariamente, se eleve a um plano superior e, naquele plano sutil, receba instruções por vias inteiramente imateriais. Em todo caso, nada ou ninguém desceu até ele ou tomou o seu corpo. A incorporação ou possessão dos vivos pelos mortos é uma impossibilidade absoluta segundo o ocultismo, mas devido às leis já esboçadas, pode um médium ficar possuído por aspectos mais sutis dele mesmo, podendo também acessar informações à distância. Pessoas do passado, famosas, que por vezes se apresentam incorporadas em um médium, como Moisés, Nero, Leonardo da Vinci, Montesquieu, Mozart, etc., não são mais do que informações dessas pessoas que o médium capta, sem saber, nos registros acásicos, ou por via telepática em fontes remotas do plano material mesmo, como bibliotecas e acervos. As verdadeiras personalidades,
de tais personagens do passado podem ter já reencarnado, muitas vezes, com outros nomes e atuações, ou se ainda se encontrarem no plano sutil, não mais se identificam com os seus rótulos materiais, como nome, forma, profissão, etc. Por isso, é uma lei em ocultismo que o possesso ou incorporado está sim possuído, mas por ele mesmo. Sétimo, o célebre cabalista e ocultista Stanislas de Gaïta, que foi grande mestre da ordem cabalística da Rosa Cruz no século XIX, em sua obra magistral No Umbral do Mistério, resume a posição dos ocultistas em relação aos fenômenos espíritas e ao contato com os mortos, fornecendo uma importante chave oculta aos não iniciados. Diz ele: denominado também de corpo astral, este mediador composto de luz bipartida, fixa ou especificada, e de luz bipartida volátil, pode coagular ou dissolver, projetar ou atrair uma porção do fluido universal. Ele possibilita ao adepto influenciar toda a massa de luz astral, nela criando correntes e produzindo fenômenos surpreendentes, que a ignorância comum qualifica como milagres. Os cabalistas reconhecem a existência positiva de miragens animadas, espécies de coagulações da luz astral. É a má compreensão das doutrinas cabalísticas que ocasiona as teorias do espiritismo contemporâneo. Não contestamos a realidade física das manifestações. O que dissemos acerca da luz astral deve elucidar o leitor quanto à causa eficiente e aos modos de produção dos fenômenos extraordinários em que os espiritistas pensam ver a mão dos desencarnados. Finaliza Stanislas de Gaïta. Após todas estas explicações, devemos concluir que, para o ocultismo, a comunicação com os mortos é impossível? Pelo contrário, segundo os esoteristas, ela existe e pode ser feita, mas não ocorre por vias materiais, como no caso do espiritismo, que depende de pessoas físicas, os médiuns, para estabelecer o suposto contato. No ocultismo, é o místico sozinho e sem qualquer intermediário que estabelece o contato com os que já partiram, de forma inteiramente sutil e psíquica. O ocultismo declara que as manifestações inusitadas, que ocorrem em sessões ou círculos mediúnicos, são explicadas por leis e princípios diferentes dos propostos pelos movimentos que as praticam. Informa de forma bastante clara que as pessoas falecidas não retornam à Terra para manifestar sua identidade a fim de provar a existência da alma. O falecido, em seu período pós-morte, não retorna para se associar aos vivos e mesmo interferir em seus afazeres. Não vem para bater sinos, tocar bandolins, girar mesas, provocar distúrbios em residências ou atrapalhar de qualquer forma os afazeres dos vivos. Não conserva mais a aparência que tinha quando vivo, pois, nos planos espirituais, ele é apenas uma massa energética de consciência. Ele não tem mais tom de voz, impressão digital, cheiro, não espirra, grita, ri ou chora, pois tais manifestações são características do corpo físico e do fisiologismo. O falecido pode sim vibrar serenamente em alegria ou sentir momentaneamente pesar, mas nada disso pode ser comunicado aos vivos por vias materiais, embora possa ser captado por aqueles que sabem ascender até os desaparecidos. É por isso que em inúmeras religiões orientais, a mediunidade e a tentativa de atrair os mortos novamente ao plano físico é vista com horror. Pelo contrário, práticas são envidadas para estimular o falecido a se desligar o mais rápido possível dos laços físicos e dar continuidade à sua evolução espiritual. A tentativa de prender um falecido ao plano físico, invocando-o a todo momento e impedindo sua ascensão serena aos planos superiores, é vista por tais religiões como falha grave.
Talvez a explicação mais contundente sobre o assunto, do ponto de vista esotérico, tenha sido dada pelo mestre Kuthumi, um dos mais elevados mestres da Grande Loja Branca, bastante conhecido dos ocultistas. Quando encarnado no fim do século XIX e início do século XX, este mestre estabeleceu contato com alguns ocultistas da época, e um deles foi o teosofista A.P. Sinnett, colaborador de Helena Blavatsky. Entre os inúmeros temas tratados na correspondência de ambos, e publicada posteriormente no extraordinário livro Carta dos Mahatmas para A.P. Sinnett, o contato com os mortos foi abordado pelo mestre. Diz ele em certo trecho: "Você quer saber por que é considerado extremamente difícil, se não completamente impossível, para os espíritos desencarnados se comunicarem com os homens através de médiums ou fantasmagória? Eu digo que é: A. Devido às atmosferas antagônicas que envolvem, respectivamente, estes mundos. B. Por causa da diferença extrema que há entre as condições fisiológicas e espirituais, e porque essa cadeia de mundos, sobre a qual falei a você, não é somente um epicicloide, mas uma órbita elíptica de existências, tendo, como toda elipse, não um, mas dois focos, que nunca podem se aproximar um do outro. O homem está em um desses focos, e o espírito puro no outro." Conclui o mestre. Segundo os esoteristas e ocultistas, acima do subastral, o plano comumente acessado pelos médiuns, situam-se outros planos de altíssima vibração, onde mesmo as formas plasmadas e enganosas do plano astral são impossíveis. É para estes planos que os interessados em contatos com os que já partiram devem se dirigir, elevando-se psiquicamente. Em outras palavras, para se contatar os mortos, entre aspas, é o interessado que deve se elevar até o plano onde o falecido se encontra, e não esperar que este desça ao mundo material, coisa que, pelas leis ocultas, não pode ocorrer. O contato é feito por harmonização, e jamais o contatado incorpora no contatante, pois ambos estão em outro plano sutil. O processo é feito sem auxílio de médiuns, sessões de plateia. É uma prática individual e não coletiva. O caminho mais seguro, o único, aliás, para verdadeiramente contactar os que desapareceram pelo fenômeno da morte, vem a ser, portanto, a comunhão cósmica. A técnica para tal é ensinada nas autênticas escolas iniciáticas e envolve, resumidamente, a projeção psíquica e a visualização. É feita solitariamente e de forma silente. O ocultista admite, contudo, que logo após a morte e imediatamente antes de se elevar ao plano cósmico correspondente, pode haver um contato do morto com os que ficaram para uma última despedida, últimas instruções, etc., mas sempre por meio de inspirações ou sonhos, ou através de uma visão, caso um dos parentes seja clarividente. Nunca de outra forma, com incorporações. E quando a alma finalmente é atraída para seu plano cósmico correspondente, a única forma de visitá-la é elevar-se até ela. A morte é só um interregno numa longa e única linha de vida, que alterna entre a esfera material e a espiritual. Os que morreram estão mais vivos do que quando se encontravam na matéria, mas em um grau diferente de existência, mais amplo. No caso de almas que ainda não atingiram a perfeição, neste interlúdio cósmico, elas aguardam e se preparam para sua próxima manifestação material, pois não há outra coisa a ser feita neste estágio. Evidentemente, seus pensamentos de amor para aqueles que deixaram podem ser projetados até no plano material e afetarem os vivos, mas eles mesmos não podem descer, a não ser quando soar a hora da próxima encarnação na matéria. Por outro lado,
os que estão encarnados podem subir até eles, a qualquer tempo, bastando para isso saber como fazê-lo. Eis, pois, como o ocultismo entende o contato com os falecidos. Sua discordância com as posições de outras escolas, em principal a espírita, se dá apenas no quesito da mediunidade. A concordância em muitos outros pontos, como a reencarnação, a evolução da alma, o karma, etc., todos os verdadeiros ocultistas estimam os espíritas e os grandes princípios éticos desta doutrina, em especial os que preconizam a prática do bem, o exercício da caridade e o amor ao próximo, atitudes que fazem dos espíritas exemplos de conduta moral. Reencontraremos aqueles que amamos, seja por comunhão cósmica, quando estivermos com eles no plano espiritual, ou inevitavelmente na próxima vida. Toda separação é ilusória, ou como escreveu o escritor americano Richard Bach, longe é um lugar que não existe. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.